alvo de hoje a prefeita de uma cidade chamada Vitorino Freire. O nome dela é Luana Rezende, irmã do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, e que foi alvo dessa operação Benesse da PF. Ela foi afastada do mandato, a cidade é um reduto eleitoral da família do político, e a investigação apura algo que nós falamos aqui bastante, que são as emendas parlamentares. Tem a ver com orçamento secreto, tem a ver também com a Codevasf, que é a estatal loteada justamente pelo Centrão, pelos partidos do Centrão. O ministro Juscelino também é investigado, mas o pedido de mandado de busca e apreensão contra ele foi negado e por isso não aconteceu. Foi negado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Essa é a primeira operação da PF envolvendo um ministro do governo Lula, porque ele é alvo dessa investigação e já sabíamos até disso. Em nota, a defesa do ministro negou qualquer irregularidade e disse, abre aspas, emendas parlamentares são instrumentos legítimos e democráticos do Congresso e Juscelino segue à disposição, como sempre esteve, para prestar esclarecimentos às autoridades. Como deputado, ele enviou pelo menos 13 milhões e 400 mil reais para essa cidade, comandada pela irmã dele, por meio do orçamento secreto. Isso são dados do portal da Transparência. Além disso, ele indicou outros 11 milhões diretamente para a Prefeitura de Vitorino por meio de emendas individuais. Em janeiro, teve uma reportagem do jornal Estado de São Paulo que mostrou que a Prefeitura de Vitorino Freire asfaltou uma estrada que passa em frente à fazenda dele, né? Ele negou isso. Ele negou que tenha sido isso, falou que essa estrada tinha que ser asfaltada e que são recursos que foram destinados para a melhoria da região e que faz parte do trabalho dele. Em nota, a Codevasf informou que colabora com o trabalho das autoridades e que demitiu um funcionário no mês passado após a conclusão de processo conduzido por sua corregedoria. Quando essas denúncias apareceram lá atrás, o próprio presidente Lula, ele chegou a chamar Juscelino, no gabinete, havia uma expectativa de que ele pudesse ser demitido. E aí, depois, quando ele saiu, Lula não comentou, mas o próprio Juscelino falou que ele esclareceu tudo para o presidente e que ia permanecer no cargo. Bom, agora ele está sendo investigado, tem essa busca e apreensão, e o Thales tem a apuração para a gente do que está acontecendo no governo. Qual foi a repercussão no governo em relação a essa operação de hoje da PF? Thales, como é que foi? Fabiola, é o seguinte: primeiro a gente tem que ver essa questão à luz de que o Lula já foi alvo da Lava Jato. Então ele tem um certo cuidado com isso e ele avisou, mandou um recado por seus articuladores políticos ao pessoal do Centrão, que ele só vai tomar alguma medida, só vai afastar o Juscelino Freire, o Juscelino Filho, se houver uma medida efetiva da justiça contra ele. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o futuro do Juscelino está nas mãos do Luiz Roberto Barroso, ministro Supremo. O Luiz Roberto Barroso, como você disse, não autorizou a operação de busca e apreensão contra o Juscelino, argumentando que ainda não vê base suficiente para uma operação dessas contra o ministro de Estado. E aí, mas autorizou contra a irmã do ministro. A história é essa: o ministro mandou emendas às pampas para a cidade, inclusive para uma estrada que passava, que beneficiava a fazenda da família. Então, é uma história cheia de indícios de envolvimento do ministro, sim. Mas o Lula deu esse recado. Ele não deixou claro o que são medidas efetivas, né? E é isso que deixa os interlocutores meio... Mas o Centrão não quer sair dessa história como um vilão, mais uma vez, o grande vilão da articulação política do governo. O Centrão está ali: olha, presidente, preserva aí a nossa relação. É o que o Centrão está dizendo para esses articuladores políticos. Por outro lado, o Lula também está preocupado em não reeditar nesse governo o mesmo problema que ele teve com o mensalão: deixar a turma solta e
e, de repente, envolver todo o ministério dele, o governo dele, o mensalão acabou se desdobrando em petrolão, uma série de coisas. Então, é uma situação que está sendo tratada de maneira extremamente delicada pelas duas partes, pelo governo e pelo Centrão. Mas o ponto de inflexão é a justiça, é o Barroso. Se a justiça disser tem dados suficientes para tomar alguma medida efetiva contra o ministro, ou seja, ou pedir o afastamento dele, por exemplo, Barroso afastou a prefeita. Eu não sei se ele não pode afastar o ministro, mas ele pode colocar a situação de tal forma que o ministro tenha que ser afastado. A prefeita ele já afastou. Então, se ele tomar alguma medida efetiva, o Lula vai agir. Se não tiver o aval da justiça, uma posição da justiça clara com relação ao ministro, ele não vai agir. Outra vez, né, Thales, teve também a questão das diárias, né? Essa que estava mais no foco naquele momento, que ele veio a São Paulo para participar de leilões e com dinheiro do governo, com um avião da FAB, se não me engano, né? Esse ministro está cheio de marcas contra ele. Tem uma outra questão que está aí no fundo disso daí, que é a questão das emendas parlamentares. O ministro argumenta que você não pode dizer que todas as emendas parlamentares são criminosas. E realmente não se pode dizer isso. Agora, essas verbas aí são fruto do orçamento secreto, aquele orçamento dominado pelo Centrão e pelo Arthur Lira, e que também estão cheias de problemas, não foram secretas à toa. Né? Foram secretas porque o Supremo mandou parar de ser secreto, mas não foram secretas à toa, foram secretas porque permitiram esse abuso, especialmente na Codevasf. A Codevasf estava mandando emendas. Codevasf, que era Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, ela agora é de todo o Nordeste, não é só do Vale do São Francisco. O Maranhão está lá com a Codevasf, esse caso do ministro. Então, ela virou um grande centro de emendas parlamentares, especialmente durante o orçamento secreto. E mandava trator para tudo quanto é lugar, trator para várias cidadezinhas e com vários casos superfaturados. Então, é uma situação que envolve também as emendas parlamentares e a limpeza disso daí. Né?